Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há quase 10 anos vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para mostrar o que é o poder público, privado, cultural, científico, acadêmico, através daqueles que detêm o poder. Hoje terei o prazer de conversar com um caríssimo amigo, eminente senador Fernando Bezerra Coelho, senador por Pernambuco, estado que nós queremos muito bem, de coração. Já participei academicamente de tese de doutoramento na faculdade de Direito da Universidade e tive, na época, na década de 60, meu caro senador, uma grande amizade com Gilberto Freire e a Madalena, que eram queridíssimos amigos. De tal maneira que hoje falaremos com o senador que é líder do governo no Senado Federal. E eu já começaria, senador. Me preocupou muito ao ler o relatório do senador Renan Calheiros, um relatório mais de injunções, mais de fogos, quase de artifícios, mas argumentos jurídicos propriamente. Na verdade, o governo teria exclusividade absoluta para planejar e promover o combate à calamidade pública. O Supremo mesmo disse que os estados, por competência concorrente, deveriam fazer a partir de abril do ano passado. Então, o governo só fornecia recursos. Como ele pode ser criticado por esta razão? Por outro lado, é um país que tem um número enorme de vacinas já distribuídas, quase 400 milhões de vacinas, é um dos países que mais vacinou, é um dos países que tem um número inferior a de muitos países importantes de mortos por 100 mil habitantes. Eu não vi nenhum argumento assim consistente. Crime contra a humanidade exigiria a vontade de matar. É evidente que o presidente quer a vontade de salvar brasileiros e não matar. Queria saber a sua opinião, senador. Professor Ives Gandra, é um prazer poder participar do seu programa, da Anatomia do Poder, uma satisfação de poder revê-lo mesmo à distância, mas dizer da nossa alegria de poder estar participando do programa. Eu acho, professor, que o senhor já se manifestou em diversas ocasiões, outros juristas, pareceristas também, já fizeram uma análise sobre o trabalho da CPI, que se estendeu por quase 6 meses, 90 dias, mais prorrogados por mais 90 dias. E eu acho que o que realça desse relatório é o exagero, é o excesso. A CPI ela se transformou num instrumento de desgaste político do governo do presidente Bolsonaro. Ela teve a marca da perseguição. Quem assistiu aos depoimentos, os atropelamentos dos direitos individuais, até mesmo do cesseamento da assistência jurídica prestados pelos advogados que acompanhavam seus clientes durante a CPI. Tantos de nós que nos levantamos para falar dos abusos das operações da Lava Jato e nós assistimos o próprio Senado Federal promover agressões jurídicas, abrindo feridas no texto constitucional em relação às garantias individuais daqueles que foram prestar esclarecimentos ou prestar informações. Eu queria fazer um paralelo, porque eu acho que é importante. Essa pandemia, ela ocorre no mundo inteiro, e no mundo inteiro é justa, é legítima a preocupação no sentido de averiguar quais foram as falhas, quais foram as omissões, o que é que nós poderemos fazer melhor, como nos preparar para a ocorrência de outras emergências sanitárias, até porque todos estão com essa preocupação que a realidade dos nossos tempos é de que essas emergências sanitárias, infelizmente, parece que serão recorrentes, então é preciso ter um foco no aprimoramento da legislação. Eu trago aqui um paralelo, apenas para que aqueles que estão nos acompanhando possam poder julgar com mais serenidade. Por exemplo, o Parlamento Britânico, há pouco mais de 15 dias, produziu um relatório formado por 2 comissões parlamentares para analisar a performance do Ministério da Saúde britânico durante a pandemia,
coordenado pelo primeiro-ministro Boris Johnson. No relatório, embora hajam críticas até ácidas, pesadas, no sentido de que as falhas que eles apontavam pudessem ter ajudado ou colaborado para um maior número de óbitos, o parlamento britânico não se arvorou de percorrer o caminho da criminalização. Não existiu nenhuma iniciativa para querer criminalizar as autoridades públicas do Reino Unido. E muito pelo contrário, além de formular as críticas nas áreas consideradas falhas, tiveram a dignidade de poder também apontar os pontos positivos da ação de governo, como o desenvolvimento da vacina, da AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, e uma série de outras iniciativas que foram tomadas pelo governo britânico. Aqui no Brasil, o relatório da CPI não teve a dignidade de trazer uma linha sobre a ajuda do governo federal aos estados e municípios brasileiros. Eu pergunto, se não tivesse havido a solidariedade federativa por parte do presidente Bolsonaro, quando os estados quebraram, quando os municípios quebraram porque perderam a receita de ICMS, perderam a receita de ISS, foi o Estado que transferiu recursos a fundo perdido a título de compensação, prorrogou os prazos dos financiamentos, a dívida com a União foi suspensa, foi prorrogada, gerando, portanto, liquidez e caixa para que todos os estados brasileiros, para que todos os municípios brasileiros pudessem ter mantido os serviços públicos essenciais de segurança, de educação, de saúde, para poder assistir a população. Além disso, não houve uma linha. Ao longo dos últimos 10 anos, antes do presidente Bolsonaro chegar à presidência da República, a gente fechou mais de 20 mil leitos de UTI. E quando chegou a pandemia, que era preciso ter uma rede hospitalar pronta para poder atender e assistir a população, a pergunta é: quem foi que transferiu o dinheiro para contratar leitos de UTI nas santas casas, nas instituições filantrópicas, nos hospitais privados, nos hospitais públicos? Foi o governo federal. A compra de respiradores, se a população brasileira fosse depender da compra de respiradores dos governos estaduais, teria morrido muito mais gente, porque compraram respirador até de porco, pagaram antecipado, não receberam um único respirador. E isso não é só no Nordeste, não, isso foi em muitos outros estados da federação. Os respiradores que foram distribuídos para os estados brasileiros foram todos adquiridos pelo governo federal. Portanto, eu acho que ficou muito escancarado a instrumentalização do relatório para poder atacar, denegrir a imagem do presidente e dos seus colaboradores, porque não houve, digamos assim, um equilíbrio. Eu me cansei de falar na CPI, nas minhas intervenções, de que era importante manter um foco técnico e, sobretudo, um equilíbrio nas colocações e nas afirmações, para que o relatório não se transformasse numa sentença judicial. Na realidade, os elementos todos vão ser analisados ainda pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero trazer uma outra avaliação, um outro exemplo. Muitas das imputações que foram oferecidas ao presidente da República, são 10 imputações, muitas delas já foram analisadas pela Justiça Federal de primeira instância e já foram rechaçadas. Isso a imprensa não divulga uma linha, como se tudo fosse uma novidade. Isso vai causar uma enorme frustração, a não ser daqueles que querem instrumentalizar o relatório e querem manter acesa essa chama de crítica do governo federal através dos veículos de comunicação. Mas muita gente vai se assustar. Como? Eu não sabia que essas imputações já foram avaliadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, e todas elas já foram refutadas em primeira instância.
Não estou falando da Procuradoria-Geral da República. Eu estou falando, em primeira instância, da Justiça Federal Brasileira. Então, isso é que, digamos assim, nos indigna de ter assistido, eu tenho dito, esse relatório da CPI, que causou tanto impacto na mídia. Acho que a mídia vai fazer uma reflexão, não agora, porque está também muito atrelada a esses fatos, mas certamente vai haver uma reflexão dos excessos que foram promovidos na cobertura dos trabalhos da CPI, nas ações que foram desenvolvidas na CPI, porque a análise jurídica serena, neutra, à luz do texto constitucional, vai rechaçar todas essas colocações que não encontrarão guarida no Supremo Tribunal Federal, nem tampouco na Procuradoria-Geral da República. Meu caro senador, nós estamos terminando esse bloco. Gostei muito da apresentação, que, aliás, é rigorosamente o que eu penso. Ao ler, eu tive essa mesma sensação. Tudo que foi feito, e foi feito muito. Eu acompanhei, inclusive, eu fui um dos primeiros a ser contaminado pela Covid e estranhei aquela decisão de abril do ano passado, por conhecer a Constituição, saber que era competência exclusiva da União, que serviu e mandou todos os recursos necessários, inclusive com os hospitais de campanha, com médicos indicados, como aconteceu no Amazonas, pelo próprio governo federal, e vi perfeitamente como, enfim, o governo teve uma preocupação. E até o kit Covid, na verdade, eu, graças ao quinino, eu tive uma Covid muito leve, porque, combatendo a minha artrite, um plaquenol há mais de 4 ou 5 anos, o depósito do quinino, disse a minha médica reumatologista, que permitiu que eu tivesse uma febre de 37,8 no primeiro dia e passei 10 dias no hospital absolutamente sem nada. Agora, na verdade, se não foi o quinino, porque a cloriquina não representa, mas foi uma tentativa, qual é o remédio até hoje que se deu, senador? Nenhum. Não se encontrou nenhum remédio. O que vale dizer, o médico tinha que procurar de acordo. Onde é que morreram as pessoas? Morreram na rua ou morreram em hospitais? Ou morreram em hospitais de campanha? Quer dizer, na verdade, toda a equipe excepcional de saúde no Brasil é que cuidou, e mesmo assim eu perdi minha esposa com Covid, com os melhores médicos, no melhor hospital da nossa beneficência portuguesa, que é o Hospital São José. Hospital considerado de primeira linha, igual ao Sírio-Libanês. Então, na verdade, foi tudo direcionado, a meu ver, numa luta política e não o que seria importante, a busca da verdade. Vamos agora aos nossos comerciais e faremos aí o segundo bloco um pouco menor para ficarmos dentro do horário do programa.